Olá, combatentes do Norte da Guerra. Nós iniciamos hoje a tão esperada série sobre a Guerra do Vietnã. E hoje nós vamos falar sobre as perdas americanas. Duas aeronaves se tornaram icônicas pela quantidade de vezes que apareciam nos noticiários, em fotografias e na imprensa da época. Um foi o McDonnell Douglas F-4 Phantom II e o outro foi o Bell Huey. Agora, existe uma coisa que pouca gente se deu conta até hoje. Foi que essas duas aeronaves pagaram o maior preço dentre todos os aviões e helicópteros empregados naquela guerra. Os Phantom foram quase 500 e os Huey mais ou menos uns 3.500 derrubados lá. Tá? Então, das 10 mil aeronaves que os Estados Unidos perderam na guerra, mais da metade eram helicópteros, cerca de 5.500, e dessa metade de helicópteros, 60% mais ou menos eram Huey. E das aeronaves de asa fixa perdidas, os Phantom eram responsáveis por quase 10% do total. Então foi uma guerra em termos de perdas materiais e humanas dantescas, né? As pessoas não aquilatam às vezes o que foi a Guerra do Vietnã. Foi uma hecatombe em qualquer aspecto que se pode pensar, não só em perdas militares, mas virou a América de ponta cabeça. Então vamos ver hoje as perdas americanas, onde aconteceram e por quê. Acompanhe conosco. Bom, aí vocês têm as estatísticas de 1965, logo no começo da guerra. Nesse ano, os norte-vietnamitas lançaram 194 mísseis, derrubando 11 aeronaves americanas, uma taxa de acerto de 5,7%. Vamos relembrar que essas estatísticas se referem apenas a mísseis, tá? Já em 1966, eles derrubaram 31 aeronaves com lançamento também de 1966 mísseis, uma taxa de acerto de 1,2%. Nós entramos em 1967, o ano que a guerra sofreu uma brutal intensificação. Eles lançaram 3.200 mísseis que derrubaram 96 aeronaves americanas, uma taxa de acerto de 3%. Em 1968, eles lançaram 322 mísseis, derrubando apenas 3 aeronaves, uma taxa de acerto muito baixa, de apenas 0,9%. Aí vem a Operação Linebacker, que dura de maio a novembro de 1972. A Linebacker visava cortar o fluxo logístico dos norte-vietnamitas que estavam tentando invadir o sul. Além dessas perdas mencionadas da legenda, os Estados Unidos e os sul-vietnamitas perderam mais 95 aeronaves por motivos diversos na Operação Linebacker, totalizando 144 aeronaves perdidas nesse período. Bom, vocês tiveram a oportunidade de ver as aeronaves americanas que foram destruídas por SAM, né? A Surface Air Missile, mísseis antiaéreos. Agora, vocês notam também que existe uma gradual perda de eficiência dos mísseis que os norte-vietnamitas usaram. Mas isso se deve a diversos fatores, né? Primeiro porque os americanos refinaram a técnica de ano para ano. Segundo também porque melhoraram a qualidade dos seus sistemas de jameamento, criaram missões SEAD, Suppression of Enemy Air Defenses, supressão das defesas aéreas inimigas, pacote de missões de SEAD mais eficazes ao longo da guerra, tá? Mudaram as táticas também. Então é lógico, é natural que eles tenham se adaptado ao longo dos anos. É o que eu digo sempre aqui no canal, gente. Existe uma curva de aprendizado na guerra, os americanos aprenderam, mas mesmo assim as perdas sempre foram num nível, sempre estiveram em níveis insuportáveis para qualquer outro país. Os Estados Unidos só conseguiram conviver com essas perdas enormes porque eram os Estados Unidos o país mais rico do mundo, ninguém tem dúvida disso. Agora nós vamos ver outros fatores que contribuíram também para a grande perda de aeronaves americanas na Guerra do Vietnã. Acompanhe conosco. O outro fator que também causou muitas perdas na aviação americana foram os ataques, principalmente do Vietcong com morteiros contra as bases americanas. Tá? Eles usavam morteiros e artilharia leve. Como consequência disso, os Estados Unidos precisaram começar a defender essas bases, depois o perímetro, e a quantidade de tropas foi aumentando. Bom, gente, na minha carreira militar eu fiz diversos cursos ligados à segurança de voo. E eu lembro de uma vez um oficial da Marinha Americana ele falando num simpósio pra gente o seguinte:
que se a Marinha, a Força Aérea e a aviação dos fuzileiros, né, e a aviação do Exército também, se eles mantivessem os mesmos padrões de operação dos anos 50 e 60 hoje, eles teriam uma taxa de acidentes que a opinião pública simplesmente não ia suportar, tá? Então o que acontece? Eles refinaram muitos dos procedimentos de segurança de voo daquela época. O que eu quero dizer com isso? Muita coisa no Vietnã também foi perdida por acidente de voo. E acontece, não tem como. Acidente de voo, ele acontece, o acidente aeronáutico, ele vai acontecer na paz ou na guerra. É lógico que na guerra, premido por necessidades operacionais, a tendência é acontecer mais. Em 29 de julho de 1967, o USS Forrestal, um porta-aviões da Marinha Americana, navegava no Golfo de Tonkin e foi atingido por um incêndio catastrófico, onde morreram 134 marinheiros. Esse incêndio poderia ter sido evitado, porque ele foi provocado pelo uso de dispositivos não preconizados na segurança de foguetes que ficavam sob as asas das aeronaves. O emprego de bombas velhas pela Marinha também contribuiu para que ele tomasse proporções catastróficas. Uma coisa curiosa desse incêndio é que entre os sobreviventes do mesmo estavam um piloto muito especial da Marinha Americana, o comandante John McCain, piloto de Skyhawk, que depois seria abatido no Vietnã, ficaria vários anos prisioneiro, retornaria aos Estados Unidos, tornaria senador e candidato à presidência da República, derrotado por Barack Obama em 2008. Bom, gente, vocês tiveram a oportunidade de ver nesse vídeo as perdas americanas por mísseis antiaéreos e por acidentes. Alguns outros fatores operacionais que trouxeram grandes perdas para os americanos em termos de aeronaves na Guerra do Vietnã.